Você já conhece o termo Web 3.0? Já sabe qual tipo de inovação é proposta por trás desse conceito? E o que o mundo cripto tem a ver com isso, afinal? Fala, investidor! Eu sou o Guilherme Serra, especialista em criptomoedas e investimentos, e te levo a fazer um 15 em 1 no mundo cripto. Ainda não sabe o que é um 15 em 1? Então fica comigo, se inscreva no meu canal do YouTube, me siga no Instagram e na página do Facebook, porque eu vou te ajudar a ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. No vídeo de hoje você vai ver sobre o termo Web 3.0 e a sua evolução histórica ao longo do tempo. Você deve estar imaginando Web 3.0? Bom, então deve ter Web 1.0 e Web 2.0 também. Exatamente, você está certo. E esses dois outros conceitos são justamente importantes para que você entenda o conceito Web 3.0. Eu vou te falar agora o que é o termo Web 3.0, porque você deve estar um pouco curioso em relação a isso. Na sequência, eu ainda vou te mostrar mais aplicabilidades para que você domine completamente esse conceito. Eu acredito, inclusive, que com os exemplos que eu falarei na sequência, você vai entender ainda mais sobre o conceito. Mas, a grosso modo, é um conceito novo que é proporcionado justamente pelo mundo cripto. Basicamente, com a Web 3.0, há uma arquitetura de dados diferente, que proporciona que esses dados passem a estar mais descentralizados. Assim, os dados passam a ser mais do usuário do que da empresa que fornece o serviço, como, por exemplo, é na Web 2.0. Muitas vezes os usuários, donos dos seus dados, conseguem remunerações via criptomoedas. Por isso existe essa proximidade com o mundo cripto. Fica tranquilo que eu vou te mostrar alguns exemplos para você entender mais do que se trata. De qualquer forma, eu deixo claro nesse vídeo que eu não vou te falar nenhuma recomendação de compra ou de venda de nenhuma criptomoeda específica. Eu também não vou afirmar para você que conceitos da Web 2.0 ou Web 1.0 não são usados e serão abandonados completamente por causa da Web 3.0. Não há uma base sólida que comprove que eles cairão no esquecimento. Também não irei te prometer nada que eu não conheça, não tenha feito ou não possa te entregar. Mas gostaria de ressaltar que você dominar isso também vai ser um fator importante para o seu primeiro 15 em 1, já que você entenderá o valor disso e buscará criptomoedas que utilizem esse conceito da melhor forma, justamente com mais chance de fazer um 15 em 1. O 15 em 1, se você ainda não sabe, é multiplicar por 15 vezes o seu valor investido em uma criptomoeda em até um ano, daí 15 em 1. E esse conceito vai até um pouco além do conhecimento de criptomoeda. É um conhecimento realmente tecnológico. Na história já há exemplos de revolução, evolução tecnológica que aperfeiçoava justamente os meios. Lá atrás começamos lentamente com o computador, os próprios computadores foram se aperfeiçoando. O Steve Jobs, por exemplo, começou a reforçar o conceito de computadores para pessoas físicas, que antigamente era só para pessoa jurídica. Na sequência surgiram os iPads, iPods, tablets e smartphones. Esse é um exemplo de evolução da tecnologia, mas mais relacionada a dispositivos para tecnologia. E dentro desses dispositivos também há programas, apps, sites que também sofrem essa evolução tecnológica. Portanto, ao dominar isso, você passará a ver de forma estratégica os benefícios desse meio digital da Web 3.0. E eu mesmo comecei a organizar melhor as minhas ideias quando eu dominei esse conceito. Afinal, a organização faz parte de uma análise bem feita. Não só para uma análise bem feita, é claro, mas também para a evolução ao longo do tempo. Para saber como estamos hoje, é necessário entender o que aconteceu para chegarmos até aqui. Eu sempre tive esse norte, Eu gosto de ter a minha evolução ao longo do tempo de forma clara, assim como eu gosto de entender a evolução ao longo do tempo das coisas que eu estudo, que eu invisto e que eu estou envolvido de forma geral. É importante saber essa evolução justamente para que haja aprendizado com os acertos e com os erros também, e para que não precisemos errar novamente. Isso também servirá como reflexão para os próximos passos e o que pode ser feito dentro dessa crescente realidade da Web 3.0. E para entender essa evolução até dominar os conceitos da Web 3.0, eu tive que pesquisar bastante também, até mesmo porque é um conceito de tecnologia que vai além das finanças. Ou seja, eu tive que pesquisar horas e horas, não era algo que estava, por exemplo, no meu MBA. O meu MBA em investimento e risco, ele tem o norte principal
justamente o comportamento do investidor, alocação de risco, enfim, cálculos para isso e afins, coisas relacionadas ao tipo. Mas a parte técnica desse conceito da Web 3.0 eu tive que pesquisar bastante lá atrás. E esse é um trabalho que você terá reduzido com todo o material que eu vou trazer aqui para você. Guilherme, eu não tenho tanto conhecimento de tecnologia, então eu acho que vou ficar meio perdido com esse conceito que você vai falar. Bom, você pode ficar tranquilo, pois não há tantos termos técnicos em si. Na verdade, é algo bastante intuitivo, você vai ver o que eu estou falando. E de qualquer forma, você investir em criptomoedas relacionadas a isso sem entender isso, acaba se tornando um equívoco. É como se você fosse comprar um celular e não soubesse o que o faz ser melhor ou pior para poder, enfim, decidir a sua compra. Portanto, esteja atento a isso. Mas bora então para o conteúdo principal desse vídeo. A Web 3.0 é a atual fase da evolução da web, internet, e potencialmente pode ser muito inovadora ao representar uma mudança de paradigma em relação à Web 2.0. A Web 3.0 é construída sobre conceitos centrais da descentralização, abertura e maior atuação do usuário. Na Web 2.0, os computadores utilizam servidores para armazenamento de informações, enquanto na Web 3.0 os dados podem ser armazenados em diversos locais simultaneamente. E você vê, por exemplo, o Facebook, o Google e outras plataformas já reconhecidas que estão na Web 2.0. Afinal, os seus dados ficam com as próprias plataformas. Será que você não poderia estar ganhando mais dinheiro se já fosse dentro do conceito da Web 3.0? Eu vou fazer rapidamente uma evolução ao longo do tempo. Eu já falei sobre a Web 2.0 e a Web 3.0, mas eu vou falar também sobre a Web 1.0. A Web 1.0 começou a trazer conceitos que foram fundamentais para o e-commerce, navegadores e também para a infraestrutura. Ele surgiu nos anos 90 e teve participação importante para facilitação do acesso à internet e às mídias, sendo também um veículo de comunicação dinâmico. Assim, a gente tem o Hotmail, o Yahoo e outras plataformas desse tipo que se destacam dentro da Web 1.0. A Web 2.0 surgiu e se fortaleceu já nos anos 2000, com acesso às redes sociais, à computação em nuvem e, como exemplo, a gente tem o Uber, o Facebook, Airbnb e outras plataformas desse perfil. Nesse conceito, os dados são maiores e ficam localizados dentro da própria plataforma. E por fim, a Web 3.0 representa a evolução desse conceito da Web 2.0, onde os dados são descentralizados e mais do próprio usuário, menos da plataforma que proporciona o acesso ao usuário. Isso pode, na ponta da linha, aumentar a remuneração dos usuários. Por exemplo, você vê a plataforma Theta, que acaba sendo um concorrente do YouTube. No YouTube, a remuneração é feita de uma forma um pouco diferente, sendo que ela vai melhorando quando vai chegando a um número muito grande de visualizações. Já no Theta, os usuários podem ganhar dinheiro ao assistir vídeos, assim como quando eles criam vídeos. É uma mudança, uma mudança de paradigma que é proporcionada pela Web 3.0 e pelo mundo cripto. Nesse conceito de descentralização, há também a redução de intermediários no processo. Isso acontece, por exemplo, com o próprio Bitcoin, que não necessita de um banco exatamente, diferente do dinheiro convencional. Aliás, com qualquer outra criptomoeda, você consegue fazer transações de forma mais dinâmica. O conceito da Web 3.0 ele pretende também utilizar a inteligência artificial com as informações sendo usadas de forma mais eficaz para produzir mais avanços nas mais diversas áreas. Em suma, eu acho que você está observando que a Web 3.0 vai muito além de somente redes sociais, streaming e compras online, né? Vale ressaltar também que o conceito, pelos dados serem descentralizados, tem grande potencial de aumentar a liberdade de expressão. Não existirão exatamente empresas que possam vir a ser moderadoras e o conceito também é mais difícil de ser controlado por entidades públicas. Então, somando a proposta de monetização mais acessível com mais liberdade de expressão, chega-se à conclusão de que a Web 3.0 pode ser um benefício para os criadores de conteúdo. Na Web 2.0, há também os algoritmos e as suas próprias lógicas que muitas vezes podem prejudicar esse criador de conteúdo e fazê-lo ter a sua receita forte apenas com vendas externas, que será feita justamente para suplementar essa falta de remuneração no conteúdo principal. Nessa linha da liberdade de expressão, pode ser uma alternativa ao Facebook, Instagram, YouTube e outras plataformas que vêm, segundo próprios usuários, sofrendo algumas limitações para a criação de alguns conteúdos. Ou seja, seria o fim da discriminação algorítmica
de qualquer grupo que seja. O que gera valor vai ser distribuído e ponto final. E com esses fatores que eu falei da ausência de intermediários, da monetização, que eu já mencionei para você, os próprios criadores de conteúdos podem assumir ainda mais o controle dos seus negócios digitais. Mas a grande verdade é que muitos desses criadores de conteúdos ainda não perceberam o potencial que essas plataformas da Web 3.0 podem gerar para os seus negócios. Assim como os próprios usuários que consomem o serviço e podem ganhar dinheiro em alguma escala, ainda também não perceberam que realmente esse pode ser um caminho para gerar uma renda adicional. O próprio caso do Teta, que eu já mencionei, os usuários ganham dinheiro por assistirem vídeos, assim como também cria os conteúdos, recebe dinheiro. A Web 3.0 pode e vem sendo utilizada também na questão ambiental. Sempre houve uma grande comoção para a preservação ambiental, mas isso sempre esbarrou na questão financeira. Afinal, nunca foi tão estimulante financeiramente para os agentes que preferiram desmatar ou poluir ao invés de poupar o meio ambiente. E estão surgindo protocolos para tentar tornar ainda mais estimulante a manutenção do meio ambiente. Por exemplo, a Regen está criando uma solução para permitir que os donos de terras possam vender os seus serviços ecossistêmicos diretamente a compradores em todo o mundo. Mas há outros protocolos também, além desse. Enfim, basicamente eu gostaria de passar por esses exemplos, né? Esses são alguns dos exemplos da Web 3.0 então. Nesse vídeo você viu sobre o conceito da Web 3.0, a evolução dos conceitos Web, onde eu falei sobre a Web 1.0 e a Web 2.0 também. Ao exemplificar sobre a Web 3.0, eu também mencionei alguns ativos relacionados ao tema para que você pudesse entender do que se trata. Mas de forma alguma esses ativos são recomendação de compra ou de venda, sobretudo porque, além da proposta inovadora, as plataformas cripto precisam ter uma boa proposta econômica por trás também. As criptomoedas muitas vezes se assemelham a países com as suas moedas, e não adianta ter boas intenções sem uma base econômica que realmente se sustente. Esse é um ponto que eu faço questão de mencionar em cada vídeo que eu falo para você. Estamos chegando ao final desse vídeo, investidor. Não se esqueça também de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, e de marcar o sininho para receber aviso dos futuros vídeos que serão postados por aqui. E se gostou do vídeo, se aprendeu alguma coisa comigo, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos que gostam de investimentos e criptomoedas também. Fazendo isso, você me motiva a continuar compartilhando os meus conhecimentos com você. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.